A aprovação do governo Lula, né? O que o governo Lula está fazendo estava 51-42 em abril, 56-40 em junho. O Lula está conseguindo avançar bem, 60-35, pesquisa genial, Quest, Alex. E o motivo é a economia, são os dados da melhoria na economia, principalmente queda da inflação. A pesquisa Quest, divulgada nesta manhã, pesquisa Quest, que foi uma das que chegaram mais perto do resultado eleitoral no ano passado. Você se lembra, né, Daphne, que quando começaram a pipocar as pesquisas da Quest, da Atlas, teve mais uma que mostrou o quadro muito acirrado e o IPEC e o Datafolha mostravam o Lula com uma vantagem maior e muita gente, essas pesquisas feitas pela internet, essa Quest não tem tradição. E no final a Quest esteve entre aquelas que mais acertou. É verdade que agora, estava olhando, essa pesquisa de hoje é uma pesquisa presencial. Ela é feita presencialmente com mais de 2.000 pessoas e é uma pesquisa de avaliação do governo Lula. Muito significativo. O Lula vai, pouco a pouco, recuperando terreno. Então, quando começa o governo, a avaliação positiva e negativa está muito próxima, sempre com uma leve vantagem para o Lula. Ou seja, parecido com o que deu na eleição. Só que o bolsonarismo muito forte, o acirramento muito forte, a gente vinha do 8 de janeiro, então era como se o Lula não tivesse conseguindo descolar. No passado, todo governo que começava com, sabe, uma boa vontade da população. Fernando Henrique, Lula, Dilma, até mais para o passado, Collor, Itamar, as pesquisas mostravam. Passava a eleição, 70% aprovava, as pessoas tinham aquela fase de 6 meses de lua de mel. Com o Lula não foi assim, ficou um tensionamento muito grande. Então, importantíssimo, esses 6 primeiros meses serviram para destravar não só a economia, mas o ambiente econômico e o ambiente político no país. Números excelentes, né? 6 meses de governo, a volta do Brasil ao cenário internacional, né? A confiança do país no presidente, a confiança dos investidores no presidente, né? Então, é evidente que o Lula tem, né, já tem 2 mandatos, então ele tem uma credibilidade, ele prestou serviço. Então, isso vai se refletindo, né? Pode ter erros aqui e ali, você pode criticar isso, aquilo e tal, mas o importante é que o país está retomando um horizonte. Aquele resultado que mostra que o Lula se consolida, está se afirmando, não dá para dizer que se consolidou com 6 meses de governo, mas está se afirmando, e isso é muito importante, não é possível fazer mais do que isso num período tão curto, se afirmando como um governo da maioria dos brasileiros. E isso é muito importante. Ele não tem grandes realizações nesse período, e mais uma vez, não se faz nenhuma grande realização, a não ser demagógica, no prazo de 6 meses, mas ele está demonstrando lucidez, bom senso, dando respostas necessárias aos problemas que surgem, não tem medidas espalhafatosas, não faz nada, medidas espetaculares, ele passa e ele transmite aquela impressão que é real de quem vem com uma política econômica consistente. Teve um dado interessante, o Lula cresceu inclusive entre os eleitores do Bolsonaro, e aqui, isso aqui é bem importante, a notícia mais positiva que você ouviu do governo Lula. A notícia mais lembrada é o Bolsa Família de R$600, com mais 150 para cada criança. A segunda notícia mais lembrada é a queda da inflação. Terceira, a proteção da Amazônia. Quarto, Minha Casa Minha Vida. Quinto, aumento do salário mínimo, benefícios para os mais pobres, mais investimentos estrangeiros. O Desenrola também, muito lembrado. Então tá aqui, quer dizer, tem uma coleção de boas notícias. É central a economia. E quando a gente fala de economia, não é a economia só da Bolsa de Valores. Aliás, é menos a economia da Bolsa de Valores e mais a economia, o dia a dia das pessoas. Não é à toa que quando se pergunta, nessa pesquisa, o Léo já mostrou aí, mas a gente pode voltar. Qual é a notícia mais positiva? O que te faz, né, ficar mais otimista em relação ao Brasil? Primeiríssimo lugar, Bolsa Família de R$600, que agora é fixo, é por lei, as pessoas sabem disso. Outra, salário mínimo. Recuperou pouco, mas recuperou, parou de andar para trás. Isso é outra notícia boa. Outra, preço dos alimentos. Caiu porque mudou a política dos combustíveis e isso impactou também nos alimentos. Tá aí, ó. Notícia mais positiva em primeiríssimo, Bolsa Família, o que está na tela, quem quiser olhar agora na tela. Diminuição de preços. Segundo lugar, relançou Minha Casa Minha Vida, aumentou o salário mínimo. Então, gente, é economia e uma pitadinha de meio ambiente, né? A gente sabe que estrategicamente, pensando em longo prazo, médio e longo prazo, o meio ambiente é fundamental. Só que para você melhorar o humor, não é o central, mas é importante que se faça também. Então, mostra que a economia, e o Lula sempre teve essa sensibilidade, né, Daphne, pelo fato de vir do sindicalismo, de saber sentir a base lá, fungando nos calcanhares, né, do sindicalista. Ele sabe disso. O Lula é muito bom para essa tática, assim, para manobrar na tática, no curto prazo e no médio prazo também. Às vezes eu acho que às vezes falta uma visão, o que nós queremos no longo prazo, né? Mas, por enquanto, está indo muito bem. Você centrar na economia, o Haddad fazendo um bom trabalho e tudo isso em meio a um Congresso onde o Lula tem minoria. Então, é uma vitória. A gente tem realmente que olhar para isso com um certo otimismo. Não é para otimismo exagerado, porque a situação das pessoas
lá na ponta ainda está muito complicada. Mas parou de piorar e começou a melhorar. É o que mostra essa pesquisa com melhora de avaliação. No Sudeste, isso me chamou muita atenção. No Nordeste continua, o Lula com uma ótima avaliação. Sudeste, que teve quase um empate na eleição, ou um empate, né? O Lula melhorou a avaliação. Está mais bem avaliado do que mal avaliado, por uma margem grande, né? Daqui a pouco nós vamos ver aí. Aí você está colocando. Aí, ó. Mesmo quem votou no Bolsonaro começa a ter uma boa vontade um pouco maior em relação ao governo Lula.